E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a eleição de São Paulo, sobre essa lógica de propriedade privada aí, desses dois cidadãos aqui, ó. Então solta a vinheta! Não teve vinheta porque o Boulos ocupou a vinheta. Então, gurizada, antes de mais nada, pedir pra vocês aí, ó, tô viajando aí pela tela, uhul! Pedir pra vocês curtirem o canal, assinarem ali a sineta e cogitem apoiar o canal que menos cresce no Brasil. Tá melhorando bastante a qualidade técnica. Então a gente tem como, pode apoiar transferência direta, PicPay, assinatura mensal dos brothers ou o botãozinho aqui, seja membro, tá? Então vocês devem mais ou menos desconfiar sobre o que é o assunto hoje, tá? Tá aqui a fotinho bonitinha dos dois. O assunto hoje vai se dar um pouco como? Sobre a eleição de São Paulo, né? E dentro da eleição de São Paulo, a retórica contrária ao Boulos no quesito que fala que ele vai ocupar as nossas casas, tá? Então a ideia é primeiro mostrar um pouco sobre essa retórica de ocupação na casa e a questão das leis, seguindo depois falar tipo, quer continuar sendo contrário? Tu pode continuar sendo contrário e mostrar os argumentos ali de quem é contrário, tá? Proposta aqui sempre informar, porque geralmente quem se posiciona ao contrário disso é uma pessoa que eu vi poucas pessoas na internet, ou discutindo ali quando vão xingar o Boulos, falando assim, Boulos, tu ocupa a casa dos outros. Daí sempre as pessoas perguntam, então prova, e as pessoas ficam, né? Então há muita desinformação nesse sentido aqui, tá? Há muita desinformação nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer pra vocês é mostrar isso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de Constituição. Opa, deixa eu ajeitar aqui pra nós, senão a gente fica ruim assim de ver. Isso aqui a gente chama de Constituição Brasileira, tá? E esse aqui é o artigo 5, aquele artigo bem famoso, todos são iguais perante a lei, sem distinção de... É aquele artigo famoso, tá? Falando que homem e mulher são iguais em direitos e deveres, é um artigo famosão. Eu vou passar aqui pro tópico 23, tem um monte de coisa bonita, tá? Mas o 23 aqui, ó, a propriedade atenderá à sua função social, tá? Então, por que esse artigo existe, professor? Vamos lá. A lógica de função social, ela bebe muito na lógica dos liberais clássicos, tá? Inclusive a gente tem um cara chamado John Locke, que para ele acreditava que os indivíduos têm direito total de se apropriar da terra em que eles trabalham, tá? Parece papo de comunista, senhor. Não, eles estão isso pro John Locke, desde que eles não causem prejuízo aos demais. Então, por exemplo, o dono da terra ali que também né? Mas se, por exemplo, a terra tá ali ociosa, pode-se ativar isso que a gente chama de cláusula lockeana. Tipo, não, a gente tá trabalhando aqui na terra, é direito nosso. Então, aí que começa a lógica de função social. Cabe ressaltar que a Constituição de 1988, né, ela foi colocada uma série de mecanismos bem progressistas na Constituição, só que eles nunca avançaram. Esse é um mecanismo progressista. Outro mecanismo progressista que tem na Constituição é referente à taxação de grandes riquezas. Tá tudo na Constituição, só que ele nunca avança. Então, como é que acontece na prática? Na prática, vai lá o MST no campo, vê que uma fazenda não está cumprindo a sua função social. Como é que eles veem isso, senhor? Já começa um ponto de discussão é esse, né, que a gente vai falar adiante. Mas, por exemplo, eles veem isso, eles ocupam a fazenda. Por quê? Porque daí o proprietário vai ser obrigado a entrar na justiça e o juiz vai ver se essa propriedade está atendendo a função social ou não. Caso a propriedade não esteja atendendo a função social, ela acaba sendo comprada pelo Estado. Só que o processo é muito demorado, não é assim, tipo, super rápido, tá? Mas, de modo geral, eles sempre dão um ganho para o proprietário de terra. Por isso que a gente vê uma série de conflitos no campo. O Brasil é o país que mais mata gente no campo, por exemplo. Tá? Isso no campo. Já o MTST do Boulos faz a mesma coisa, só que na cidade. Ele vê um prédio ali que está 30 anos desocupado, que ninguém mora. Tem um dono, legalmente, né? Só que o dono não coloca para alugar, porque função social, gurizada, é assim, ó. Moradia é para morar, fazenda é para produzir. Então, se tem uma moradia que não tem ninguém morando, seja de aluguel, seja até tu emprestou para teu amigo, entra nessa lógica da função social. Então vai lá, essa galera da MTST ocupa essas áreas para exercer pressão
na justiça para a justiça dar ganho de causa para eles, tá? A gente tem em Porto Alegre um exemplo bem curioso chamado o prédio do Utopia e Luta, que era um prédio do Estado, do INSS, que ficou acho que 20 anos desocupado. A galera ocupou e foram para a justiça e foi dado ganho de causa para eles. E virou o primeiro assentamento urbano do Brasil legalizado, assim. Quem é que mora ali, olha só? Não, cara, mora ali trabalhador, né? Motorista de ônibus, professor, mora trabalhador, só que os caras conseguiram esse ganho de causa. E é curioso que geralmente a função social não cumprida, né, isso trazendo aqui para o âmbito da geografia, o fato de não se cumprir a função social é um dos motivos da propriedade, é um dos motivos que faz com que tu empurre cada vez mais quem não tem dinheiro para a periferia. Ele é um dos, são vários motivos, esse é um dos motivos. Mas assim, então o Boulos está certo, senhor? O Boulos ele tá certo no sentido de, tipo, tentar fazer cumprir a função social. Ah, senhor, mas é violência, eles botam fogo no pneu, eles brigam com a polícia. Bom, daí, acho que daí isso é uma outra discussão, tá? Mas a discussão no que diz respeito de ter e tomar a propriedade, isso sim. Agora, o que ele faz para isso é outra discussão, que daí, de modo geral, acaba caindo no colo do juiz. O juiz sempre dá ganho, na maior parte das vezes, para os proprietários da terra, tá? Então por isso que acaba tendo um monte de conflito. Mas eu só quero mostrar para vocês aqui que há sim um respaldo legal em relação a isso, tá? E tem um outro que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Cadê? Tarará. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Vou repetir. A casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Opa, eu tô lendo aqui, vocês não estão. Salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, assim, tu não pode entrar na casa de alguém sem autorização do Estado, seja para pedir socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Sei lá, vai ter que entrar na casa do cara para tomar um bem do cara que ele tava devendo, não sei o quê. Isso mostra que o Boulos não vai roubar a nossa casa, viu? Mas tem uma outra coisa interessante nisso aqui, sobre função social, que é o seguinte, ó. Nenhum direito é... Agora eu sempre esqueço. Aí, Tássio, do direito do diretas me ajuda. Mas nenhum direito é absoluto. Os direitos, eles podem ser relativos. Isso do direito que a gente vive aqui é mais ou menos isso. O que a gente vê é que a gente relativiza, pelo menos na lei, tá? Não tô falando como é que funciona na prática. Na lei, a gente relativiza a propriedade, tá? E é nessa relativização da propriedade que surge isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, que inclusive é o... Opa, não é isso. Opa, também não é isso. É isso aqui! Isso que eu vou mostrar pra vocês, que são as propostas aprovadas pelo MBL, ó, no congresso que eles fizeram, o primeiro congresso que eles fizeram em 2015, tá? 2015, antes do impeachment da Dilma, ainda o MBL é muito organizado politicamente, isso inclusive, parabéns pra eles, eles são muito organizados politicamente e eles sabem aonde ele tem que atingir o brasileiro médio. Como assim? Olha só, uma das primeiras propostas aprovadas, ó, fim da função social da propriedade. Propriedade privada não pode ser privatizada, tá? Relativizada, perdão. É isso que o MBL acredita, e acredita pautado filosoficamente, dentro das crenças dele, né, que eles viram que toda essa treta que acontece com Boulos, com o MST, se dá porque tu relativiza a propriedade privada. Então, uma das propostas do MBL é acabar com a função social da propriedade. Ai, senhor, eles são otários. Cara, isso aqui seria uma outra discussão. Mas pra vocês entenderem, na política que a galera fala, bota tudo no mesmo saco, né? Ah, não. Não, por exemplo, quer acabar com a função social da propriedade, porque ele acredita que a propriedade ela tem que ser inviolável, enquanto o outro quer usar dessa função social da propriedade para pegar lugares que não estão sendo usados para dividir com a galera, tá? Então, são bem diferentes as propostas, assim. Isso aqui é curioso, ó. E aqui é uma coisa que eu fico sempre em dúvida, será que eles são fim da imunidade parlamentar ainda? Será que eles são fim disso aqui? Fica a dica. Então, assim, por que eu tô trazendo essas duas coisas? Se tu é contrário ao que o MTST faz, ou contrário a esse tipo de lei, vai lá, manda um e-mail, enche o saco do seu Kim Kataguiri. Ele é o deputado federal, é por ele
que passa isso aqui. Para propor o fim para propor o fim da função social da propriedade. É pelo Kim Kataguiri que passa isso. Então vai encher o saco dele. Porque vocês têm que entender o quê? Enquanto houver aquele artigo na Constituição, vai haver sempre movimentos que nem o MTST. Porque, querendo ou não, vocês podem não concordar, mas ele vai se respaldando na lei. Então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Passa esse vídeo aí pros amiguinhos que não conversa, que não sabe muito sobre isso. Cogite apoiar o canal e dá like. Dá like, tá? Então era isso. Um beijo no cérebro de todo mundo e tchau!